Bom, gente, boa noite. Vamos para mais um capítulo aqui. Na verdade, uma continuação, né? Da aula de matemática. Pessoal aí do primeiro ano, ok? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é muito frequente em tudo que vocês forem fazer. Daqui para frente vai servir de base para o resto do ensino médio, as provas de concurso, Enem, vestibular. Para onde vocês forem, vocês vão ter alguma coisa desse assunto, certo? Que é a função do primeiro grau. Ou os livros também trazem como função afim, certo? É a mesma coisa, certo? Mas o que é uma função do primeiro grau? Ela assume a forma y igual a x mais b, certo? Onde a e b são números reais, certo? Ou seja, você vai ver isso aí com número. Um número, tem um menos aqui, pode ser menos. Um número com x, certo? E um número sozinho, ok? Esse A também é chamado de coeficiente angular, que vai ser a inclinação da reta. Se ela vai ficar mais inclinada, se ela vai ficar menos inclinada, certo? E o B é o coeficiente linear, que indica o ponto que corta o eixo Y. A gente vai ver lá na parte do gráfico quando a gente chegar, certo? Então vamos aqui a alguns casos. O que é a função do primeiro grau? A gente tem que saber quando é, quando não, certo? Por exemplo, aqui, y igual a 2x mais 1, certo? É uma função do primeiro grau. Agora se eu tiver aqui, ó, fx é igual a 3x ao quadrado menos 4. Lembrando que o fx e o y é a mesma coisa, certo? Não tem diferença, a diferença é só na escrita. Aqui não é uma função do primeiro grau por conta disso aqui, ó. Não pode ter número expoente no x. O x tem que estar sozinho, certo? Então, se cair uma questão teórica, você tem que saber. Ok, pessoal? Mas vamos entender aqui uma coisa. Como a gente monta uma função. Eu não vou chegar para vocês e colocar só coisinha pronta. Eu vou querer que vocês leiam, entendam e apliquem. Certo? Inclusive a gente vai ver muita aplicação em atividades comerciais, coisas desse tipo. Certo? Então vamos entender aqui como se dá o processo de uma função propriamente dito. Eu vou pegar aqui uma tabela e uma tabela de dados, e a gente vai entender como uma função ela é montada. Tem aqui
uma questão de introdução. Eu achei essa questão interessante para a gente perceber o conceito nas coisas. Aqui, ó. Uma questão de concurso, certo? A tabela abaixo representa o custo de produção de peças para motores de portões automáticos. A fórmula matemática que dá o custo C, certo? Em função do número de peças X é dada por. Então aqui, ó, você anote o que significa cada letra. Aí você vem para, você tem a tabela aqui, ó, com a quantidade de peças e o valor final, certo? Aí a gente anota aqui para não esquecer ou tá lendo o tempo todo, ó, C é o custo e X é o número de peças. Você anote assim o que significa cada coisa para você não ter que estar lendo de novo, você perder tempo lendo, voltando o tempo todo. Vê só, pessoal. A gente tem aí de 1 até 5, certo? Tanto o número de peças quanto o custo. Ok? E isso segue um padrão. Ou seja, há um padrão a ser seguido. Para que a gente tenha a equação geral. Vejam só. Uma peça custa R$14,50. Duas peças custam 29. 29 é o quê? 14,50 vezes 2, né? Dá 29. 3 custa 43,50. 3 vezes 14,50, que é o preço de uma. Estão percebendo que o valor, eu estou multiplicando a quantidade por 14,50. Ó, 14,50 é o preço de uma só. Perceba uma coisa. Uma é 14,50, duas é 29. Por que 29? Porque duas vezes 14,50. Aqui, ó, 43,50 por quê? 3 vezes 14,50. 4 vezes 14,50. E 5 vezes 14,50. Certo? O que é padrão aqui nesses números? O 14,50, você tem ele em todas as variantes. Então o 14,50 ele é padrão. Aí se eu chegar aqui e colocar x, ó, eu vou multiplicar esse x por quanto? Para saber o valor que eu tenho que pagar pela peça. X vezes 14,50. Certo? Qual é a alternativa que tem isso aqui? Letra A. Certo? Ou seja, eu tenho 14,50. É uma peça. Aí eu saio multiplicando para achar o valor à medida que for aumentando o número de peças. Certo? Então veja que o conceito ele está impregnado na prática. Não é um invencionice qualquer, é um conceito na prática que a gente vivencia todo dia, mas às vezes a gente não percebe, né? O que está, o conceito ali de fato, certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vou voltar aqui a outra folha em branco, é a função lucro. A função lucro, o que isso quer dizer? Suponha que você vende qualquer coisa. Vamos supor, você vende roupa, né? Vamos supor aqui um exemplo, você vende roupa. Aí você especificamente vende camiseta, só camiseta, né? Vou especificar só um aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Você vende camiseta. Aí vamos supor que você vai lá em Caruaru e compre lá
Aí chegando lá você veja que o custo das camisetas que você vende seja R$ 40. Certo? R$ 40 cada um. Aí você na sua loja, você vende essa mesma camiseta que você comprou por 60. Certo? Mas vamos supor aí que no custo você compra R$ 40 cada camiseta, mas você gasta gasolina para ir para lá, né? Para voltar. Aí vamos supor que você gaste aí R$ 150 de gasolina. E tudo isso é um custo. Você está gastando para ir lá buscar e trazer para vender. Certo? Aí a pergunta: quanto a loja deve vender para ter R$ 850 de lucro? E agora, como é que eu faço para saber quanto eu tenho que vender para lucrar? Não é para apurar, para lucrar R$ 850. Suponha, aí você vai pensar da seguinte forma: suponha que você compra um celular por R$ 1.000 e você vende por 1.200. Quanto você ganhou? Não foi 200? Por quê? Você pegou o preço que você vendeu menos o preço que você comprou. É o lucro que você tem. Aqui é a mesma coisa, certo? Aqui, ó. Primeiro, vamos com calma aqui. A gente vai ter que montar. Vamos montar aqui a função custo. Vamos fazer aqui, ó. C é igual. Ele comprou por R$ 40 cada uma. Mas ele diz quantas comprou? Não. Então, ó, X. Lembra quando você não sabe, a gente coloca o X lá do começo do capítulo que eu disse a vocês? Mais 150 de gasolina. Pronto. É esse o custo que ele tem. Certo? Pronto. Fechou aqui, função custo. Aí agora tem a função venda. Cadê aqui, ó? V. Ele vende por quanto? 60. Diz quantas vendeu? Não. Vezes X. Você montou as funções. Aí agora ele quer saber quanto a loja deve vender para ter 850 de lucro. Então eu vou precisar da função lucro. Função lucro. Né? Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou representar o lucro por L, né? O lucro não é a venda menos o custo, o valor que você vende menos o valor que você gasta comprando. Ó, V menos C. Certo? Aqui, ó, L, V 60x menos. Você abre um parênteses aqui, ó, para não correr o risco de errar o sinal. 40x mais 150. Certo? Aí eu tenho aqui, ó, L 60x menos com mais menos com mais menos. Certo? Mas aí a pergunta, vamos finalizar aqui primeiro.
Lucro 60x menos 40x, ó, 20x menos 800, aliás, menos 150. Você tem aqui a função lucro, certo? Aí vamos para a pergunta, o que é que ele quer? Quanto a loja deve vender para ter 850 de lucro? O lucro é quem? X ou L? É o L. 850 igual a 20x menos 150. 850 tá menos vira mais igual a 20x, certo? Aqui, ó, você somando dá 1000. Aqui, ó, 1000 dividido por 20. Corta um zero aqui, 100 para 2, 50. Ou seja, ele tem que vender 50 camisetas para ter R$ 850 de lucro, certo? É esse tipo de questão que eu vou cobrar de vocês também, certo? Por quê? Porque é um conceito que a gente vive na prática. Lá na frente, se você for um empresário ou você for trabalhar no comércio, você tem que ter essa noção. A única coisa que a gente está fazendo assim diferente do cotidiano é usar o quê? Essa variável aqui. Porque quanto mais você lucra, mais você... Aliás, quanto mais você vende, mais você lucra. Certo? Mas às vezes você tem uma meta, eu quero lucro de tanto, então eu vou ter que trabalhar para vender tanto para ter isso. E é assim que faz. Ok, pessoal? Então tem essa questão também atrelada às outras. No próximo vídeo aí eu vou mostrar a vocês como construir o gráfico da função, certo? Que também é muito importante e cai muito aí em questão de vestibular, de concurso e Enem, certo? Então, próximo vídeo aí, gráfico da função afim.